Eu não sabia que aquele sonho mudaria minha vida para sempre, nem que meu destino estava traçado muito antes de eu nascer. Mas naquela madrugada fria, ao ver Santo Antônio segurando um bebê envolto em luz, senti um arrepio que percorreu minha espinha. Seus olhos pareciam tristes e o silêncio do sonho era tão profundo que me acordou com o coração acelerado. Olhei ao redor do quarto, tentando entender o que aquilo significava. Eu ainda não sabia, mas aquele seria apenas o primeiro de muitos sinais que me guiariam pelo caminho mais difícil e milagroso da minha vida. Sou Amélia Floripes dos Anjos. Nasci em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, em um tempo em que o mundo era diferente, mais lento, mais simples. Desde pequena, aprendi com minha avó a importância da fé. Ela era benzedeira, e eu cresci vendo-a rezar sobre crianças doentes, usar galhos de arruda para afastar o mal e acender velas para Santo Antônio em nosso altar. Eu acreditava que aquele altar tinha poderes, que as velas carregavam nossas preces até o céu. E foi ali, diante daquele altar, que vivi o milagre que transformou minha fé para sempre. Antes de continuar minha história, quero saber de você. De onde você está assistindo? Fico curiosa para saber até onde minhas palavras conseguem chegar. Comente aí embaixo. Quero muito conhecer as histórias de quem me escuta. Casei-me com Manuel aos 18 anos. Um amor puro que nasceu nas festas de Santo Antônio da nossa cidade. Ele era lavrador, um homem forte e de sorriso fácil. Quando ele me olhava, eu sentia o mundo parar por um instante. Nosso amor floresceu nos campos de milho e café que cercavam nosso lar. Tínhamos pouco, mas nossos corações transbordavam de sonhos. Eu me tornei parteira e benzedeira, seguindo os passos de minha avó. Era conhecida por ter mãos de cura, e muitos diziam que meu toque era abençoado. Tudo parecia perfeito até aquela noite de tempestade. Manuel saiu para salvar a plantação do granizo que caía impiedosamente. Eu o vi partir pela porta da cozinha, sua silhueta desaparecendo na chuva. Horas depois, recebi a notícia que destruiu meu mundo. Uma árvore havia desabado sobre ele. Naquele instante, senti como se meu coração tivesse sido arrancado do peito. Eu não sabia como seguir em frente, mas a vida não me deu escolha. Meses depois, descobri que estava grávida de João Gabriel. Meu coração se encheu de esperança e medo ao mesmo tempo. Manuel não estava mais ao meu lado, mas eu carregava um pedaço dele dentro de mim. Eu acreditava que nosso amor tinha sido tão forte que ele havia deixado um presente para mim antes de partir. A gravidez foi minha âncora, minha razão para continuar. Voltei a trabalhar como parteira, ajudando outras mães a trazerem vida ao mundo, enquanto aguardava ansiosa pela chegada do meu filho. Mas os sonhos começaram a me atormentar. Sempre o mesmo. Santo Antônio segurando um bebê envolto em luz, seus olhos tristes, o silêncio. Eu acordava suando frio, sentindo um aperto no peito que não sabia explicar. As velas do altar se apagavam sozinhas, mesmo sem vento. Eu rezava todas as noites, pedindo proteção para meu filho João Gabriel. Mas no fundo, um medo sombrio crescia em meu coração. Algo estava errado, e eu não sabia o que fazer para impedir. Conforme os meses passavam, minha barriga crescia junto com minha angústia. Minhas vizinhas diziam que era um sinal de bênção, que Santo Antônio estava me enviando sonhos para proteger meu filho. Mas eu sabia que não era isso. O rosto triste do santo me perseguia, mesmo quando eu estava acordada. Comecei a evitar o altar, com medo de encarar sua imagem e descobrir algo que eu não estava pronta para saber. O tempo passou e finalmente chegou o dia do parto. As dores começaram ao amanhecer, intensas e implacáveis. Senti o medo me consumir, mas mantive a fé. Fui para o quarto onde tantas crianças nasceram em minhas mãos, onde tantas mães choraram de alegria ao ouvir o primeiro choro de seus bebês. Naquele dia, porém, o silêncio foi absoluto. Um silêncio tão profundo que cortou minha alma. Meu filho João Gabriel nasceu sem vida. Eu não conseguia acreditar. Era como se o tempo tivesse parado. Meu coração despedaçou-se enquanto eu segurava aquele corpinho frio, pequeno demais, frágil demais. Gritei por Santo Antônio, mas ele não respondeu.
As velas continuaram apagadas. O milagre que eu tanto esperava não aconteceu. Não naquele momento. Fiquei horas segurando o bebê, recusando-me a deixá-lo ir. Minhas lágrimas molhavam seu rostinho pálido. Eu implorava para que ele voltasse, para que seus olhinhos se abrissem, para que seu coração batesse. Mas nada aconteceu. Minha fé foi abalada como nunca antes. Perguntei a Deus o porquê. Questionei os sonhos, as velas apagadas, a tristeza nos olhos de Santo Antônio. Senti uma raiva que queimava minha alma. A dor era insuportável, mas o pior de tudo era o vazio. Aquele vazio que preenchia cada canto da casa, cada pedacinho do meu coração. Eu não sabia como viver sem meu filho, como continuar sem Manuel. Eu estava sozinha, despedaçada e sem fé. O altar de Santo Antônio parecia me encarar com desprezo. Me senti traída pelo santo que eu tanto amava. Enquanto segurava o bebê, lembrei-me do sonho, do rosto triste de Santo Antônio. Foi então que percebi. Ele não estava me abençoando, estava me avisando. Avisando que a dor estava por vir, que minha fé seria testada. Mas eu não aceitei. Recusei-me a acreditar que aquele era o fim. Levantei-me com o bebê nos braços e fui até o altar. Ajoelhei-me, olhei nos olhos do santo e fiz uma promessa. Prometi que não sairia dali até que meu filho voltasse. Eu não aceitaria outra resposta. Ajoelhei-me até meus joelhos doerem, até minhas lágrimas secarem. Eu sabia que estava desafiando o céu, mas eu não tinha mais nada a perder. E foi ali, naquele altar, que o milagre começou a se formar, embora eu ainda não soubesse. E esse foi apenas o começo. Se você está curioso para saber o que aconteceu depois, continue acompanhando. Minha história ainda tem muito a revelar. Eu não sei por quanto tempo fiquei ajoelhada diante daquele altar. Minhas pernas estavam dormentes, meus joelhos latejavam e minhas costas queimavam como se um peso invisível pressionasse meus ombros. Mas eu não me importava com a dor física. A dor no meu coração era muito maior, muito mais cruel. Olhei para a imagem de Santo Antônio, esperando que ele respondesse, que me desse algum sinal, qualquer coisa que explicasse por que meu bebê havia nascido sem vida. O silêncio da igreja era sufocante, preenchido apenas pelo som suave da vela queimando. Eu estava sozinha, perdida em minha dor. Os dias seguintes foram um borrão de tristeza e desespero. As pessoas vinham até minha casa para prestar condolências, mas eu não conseguia ouvir as palavras delas. Tudo o que eu via eram os rostos cheios de pena e os olhares que evitavam o meu. Eu odiava aquela compaixão vazia. Odiava os sussurros que diziam que Deus sabe o que faz. Se ele sabia, então por que me tirou o único pedaço de Manuel que me restava? Eu não conseguia aceitar. Eu não conseguia entender. As noites eram as piores. A escuridão parecia ganhar vida, envolvendo-me em um manto frio e pesado. Eu me encolhia na cama, abraçando o travesseiro como se ele pudesse substituir o vazio deixado pelo meu filho. As lembranças dos sonhos voltavam para me assombrar. O rosto triste de Santo Antônio, o bebê envolto em luz, o silêncio que ecoava como um presságio sombrio. Eu me culpava por não ter entendido os sinais, por não ter rezado o suficiente, por não ter sido forte o bastante para proteger meu bebê. Eu evitava o altar. A imagem de Santo Antônio parecia me observar com um olhar acusador, como se dissesse que eu falhei como mãe, como mulher, como filha de Deus. Eu queria arrancar aquela imagem da parede, quebrá-la em 1000 pedaços e gritar toda a minha dor. Mas eu não tinha forças nem para isso. Tudo o que eu podia fazer era me esconder, encolhida em um canto escuro da casa, chorando em silêncio para não ser ouvida. As vizinhas vinham tentar me consolar. Elas falavam sobre fé, sobre aceitar a vontade de Deus, sobre seguir em frente, mas nenhuma delas sabia o que era enterrar um filho. Nenhuma delas conhecia a dor de carregar um bebê morto nos braços, de sentir o peso do corpo frio e sem vida. Eu as escutava em silêncio, desejando que fossem embora, que me deixassem sozinha com meu luto. Eu não queria palavras vazias. Eu queria meu filho de volta. Comecei a evitar as pessoas. Não saía mais de casa. Não abria a porta para ninguém. Eu vivia na escuridão, na companhia das minhas lágrimas e do silêncio que parecia zombar da minha dor. Eu parei de rezar.
As palavras não faziam mais sentido. Como eu poderia falar com um Deus que ficou em silêncio quando eu mais precisei dele? Como confiar em um santo que me mostrou um milagre que nunca aconteceu? A dor me consumia. Eu me sentia vazia, como se minha alma tivesse sido arrancada junto com meu filho. Não havia cor no mundo, não havia luz, não havia esperança. Eu parei de comer, de cuidar de mim mesma, de me importar com qualquer coisa. Os dias passavam como um borrão cinzento, uma sequência interminável de sofrimento e desespero. Eu estava presa em um ciclo de dor que parecia não ter fim. Foi então que eu comecei a ouvir os sussurros. No começo pensei que estava ficando louca. Eram vozes suaves, quase imperceptíveis, que ecoavam pela casa. Chamavam meu nome, murmuravam orações, sussurravam palavras que eu não conseguia entender. Eu tentava seguir o som, mas ele sempre desaparecia antes que eu pudesse encontrar sua origem. Eu estava à beira do abismo, à beira da loucura. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com o rosto do meu bebê, pálido e sem vida, me olhando com olhos vazios. Eu gritava, tentava acordá-lo, mas ele nunca se mexia. Nos sonhos, Santo Antônio estava sempre presente, segurando o bebê envolto em luz, olhando para mim com o mesmo olhar triste. Acordava suando frio, com o coração acelerado, sentindo o gosto amargo do medo na boca. Eu estava quebrada, despedaçada por dentro. Um dia, enquanto vagava pela casa como um fantasma, meus olhos se fixaram no altar de Santo Antônio. As velas estavam apagadas, cobertas por uma fina camada de poeira. O rosto do santo parecia me encarar. Seus olhos de pedra pareciam seguir meus movimentos. Eu senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Aquele olhar me perseguia. Mesmo quando eu fechava os olhos, eu não conseguia escapar. Decidi enfrentar minha dor. Caminhei até o altar, minhas pernas trêmulas, o coração batendo forte no peito. Olhei para a imagem de Santo Antônio, e senti a raiva subir à minha garganta. Eu gritei com ele, perguntei por que ele me abandonou, porque me mostrou um milagre que nunca aconteceu. Desafiei-o a me dar uma resposta, a me explicar por que meu bebê estava morto. Minhas palavras ecoaram pela casa vazia, desaparecendo no silêncio. Nada aconteceu. O santo permaneceu em silêncio, sua expressão inalterada. As velas continuaram apagadas, o altar envolto em sombras. Eu me senti vazia, como se minha alma tivesse sido consumida pela dor. Desabei no chão, chorando até não restar mais lágrimas. Eu estava sozinha, abandonada por Deus, pelo santo que eu tanto amei, pelo mundo. Não havia mais fé, não havia mais esperança. Eu não sabia o que fazer, para onde ir, como continuar, mas uma voz dentro de mim dizia que ainda não era o fim. Algo estava por vir, algo que mudaria tudo. Se você quer saber o que aconteceu depois, fique até o final. Minha história ainda guarda segredos que nem eu mesma conseguia acreditar. Os dias se arrastavam como um peso insuportável sobre meus ombros. Eu vivia no vazio, presa em um ciclo interminável de dor e saudade. Minha casa, que antes era cheia de vida e risos, agora era um túmulo silencioso. Eu andava pelos cômodos vazios, tocando as paredes frias, tentando encontrar vestígios de felicidade que haviam desaparecido junto com o meu filho. Às vezes, eu achava que podia ouvir o choro de um bebê ecoando pelos corredores, mas quando procurava pela origem do som, só encontrava o silêncio. Minha fé estava destruída. Não rezava mais, não acendia as velas do altar, não olhava para a imagem de Santo Antônio. Ele me traiu. Ele prometeu um milagre, mas me deu apenas dor. Eu queria odiá-lo, queria arrancar aquela estátua da parede, mas algo dentro de mim me impedia. Talvez fosse o costume, talvez fosse o medo de perder a única coisa que me restava. Ou talvez fosse a esperança, aquela centelha teimosa que se recusava a apagar. O tempo não curava nada. Diziam que a dor diminuiria com os dias, que eu aprenderia a viver com a perda. Mas quanto mais o tempo passava, mais o vazio crescia dentro de mim. Eu sentia saudades de um filho que nunca ouviu meu nome, que nunca abriu os olhos, que nunca respirou. Eu me perguntava como seria seu sorriso, sua voz, se ele teria o mesmo jeito doce do pai.
Eram perguntas sem resposta, sonhos que nunca seriam realizados. As pessoas pararam de me visitar. As vizinhas, que antes apareciam diariamente com palavras de consolo, agora só passavam na rua sem olhar para minha casa. Eu era uma lembrança viva de dor e sofrimento. E ninguém queria ser confrontado com isso. Eu me tornei uma sombra, um fantasma preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Certa noite, durante uma tempestade, a luz acabou. Fiquei sentada no escuro, sentindo o vento gelado passar pelas frestas da janela. Foi quando eu o vi. A chama da vela no altar de Santo Antônio acendeu sozinha. Um brilho fraco e vacilante, como se alguém tivesse soprado a vela para acendê-la. Eu fiquei paralisada, com o coração disparado. Aquilo não era possível. Eu não tinha acendido aquela vela. Ninguém mais estava na casa. Mas a chama continuava queimando, dançando suavemente na escuridão. Eu me levantei com as pernas trêmulas e me aproximei do altar. A vela estava acesa, iluminando o rosto de Santo Antônio. Seus olhos de pedra pareciam mais vivos do que nunca, me encarando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Meu primeiro instinto foi apagar a vela e sair correndo, mas eu não conseguia me mexer. Fiquei ali, parada, olhando para aquela chama misteriosa, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que senti uma presença. Não estava sozinha naquela sala. Havia algo ali comigo, algo invisível, mas incrivelmente real. O ar ficou gelado, minha respiração ficou pesada, e eu senti um arrepio percorrer meu corpo. Eu queria falar, queria perguntar quem estava ali, mas minha voz não saía. Eu só conseguia olhar para aquela vela, fascinada e assustada ao mesmo tempo. A chama piscou, quase se apagando, e eu juro que ouvi um sussurro. Meu nome, dito em uma voz suave e distante, como se viesse de outro mundo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era impossível. Eu estava ficando louca. Mas a voz chamou meu nome de novo, desta vez um pouco mais alta. Eu olhei ao redor, procurando pela origem do som, mas não havia ninguém. Apenas eu e aquela vela acesa. Eu senti um nó se formar na minha garganta. A dor voltou com força total, esmagando meu coração. Eu caí de joelhos diante do altar, soluçando como uma criança. A presença ainda estava ali, me observando, me cercando. Eu sentia um frio profundo, mas ao mesmo tempo, uma paz inexplicável. Eu não sabia o que fazer, o que dizer. Então, fiz a única coisa que me restava. Rezei. Eu rezei como nunca tinha rezado antes. Desabafei toda a minha dor, todo o meu desespero, toda a minha raiva. Perguntei a Santo Antônio por que ele me abandonou, por que ele permitiu que meu filho morresse. Eu chorei até não ter mais lágrimas, até minha voz se tornar um sussurro rouco. E então, a chama da vela brilhou intensamente, iluminando todo o quarto por um breve instante. No brilho da chama, eu vi um vulto, uma silhueta feminina envolta em luz, parada ao lado do altar. Ela me olhava com uma expressão serena, seus olhos cheios de compaixão. Eu pisquei e o vulto desapareceu. A vela apagou-se sozinha, mergulhando o quarto na escuridão. Fiquei ali, ajoelhada no chão frio, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu não sabia se aquilo tinha sido um sonho, uma alucinação causada pela dor ou um sinal divino. Mas uma coisa eu sabia: eu não estava sozinha. Algo maior estava ali, me observando, me guiando. Eu me levantei devagar, ainda atordoada, e olhei para a imagem de Santo Antônio. Seu rosto parecia diferente, como se um sorriso sutil estivesse escondido em sua expressão serena. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada pensando na silhueta que vi, na voz que chamou meu nome, na vela que acendeu sozinha. Minha fé, que estava quebrada, começou a se reconstruir, tijolo por tijolo. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas senti um calor no peito, uma esperança que eu pensei ter perdido para sempre. Algo dentro de mim dizia que aquele era apenas o começo. Se você está acompanhando minha história até aqui, deixe um comentário e me diga o que você acha que vai acontecer. Eu adoraria saber suas teorias e compartilhar essa jornada com você.
Nos dias que se seguiram, eu não consegui tirar da cabeça a imagem da silhueta ao lado do altar. Seu rosto sereno, seus olhos cheios de compaixão, o brilho suave que emanava de sua figura. Eu revivia aquele momento repetidamente, tentando encontrar explicações lógicas, mas nada fazia sentido. As perguntas ecoavam na minha mente sem descanso. Quem era ela? Por que apareceu para mim? O que queria me dizer? Eu sabia que precisava de respostas, mas não sabia onde procurá-las. Minha casa parecia diferente. A dor ainda estava lá. O vazio ainda me assombrava. Mas havia algo mais. Uma presença invisível que eu não conseguia ignorar. Eu sentia como se estivesse sendo observada, como se alguém estivesse cuidando de mim de longe. Era uma sensação estranha, que misturava medo e conforto ao mesmo tempo. Eu nunca tinha sentido nada parecido antes. Decidi voltar ao altar. Meu coração batia acelerado enquanto eu acendia uma vela, observando a chama tremeluzente iluminar o rosto de Santo Antônio. Eu olhei nos olhos dele procurando respostas, tentando encontrar um significado para tudo o que estava acontecendo. Rezei com o coração aberto, deixando as palavras fluírem, sem ensaios ou formalidades. Pedi um sinal, algo que me ajudasse a entender. E então esperei. Nada aconteceu. O altar permaneceu em silêncio. A chama continuou queimando suavemente, lançando sombras nas paredes. Eu senti um leve desapontamento, mas ao mesmo tempo, uma calma inexplicável tomou conta de mim. Era como se minha dor tivesse sido ouvida, como se alguém estivesse me dizendo para ter paciência. Me levantei devagar, tentando absorver aquela sensação de paz, mesmo que por um instante. Naquela noite, sonhei novamente com Santo Antônio, mas dessa vez ele não segurava o bebê envolto em luz. Ele estava sozinho, de pé em um campo florido, com o rosto sereno e um sorriso suave. Ele olhou para mim e estendeu a mão, como se quisesse que eu o seguisse. Quando tentei me aproximar, acordei de repente, com o coração batendo forte. Eu não sabia o que o sonho significava, mas sentia que era importante. As visitas das vizinhas voltaram. Elas comentavam sobre a mudança em mim, diziam que meu rosto parecia mais calmo, que meus olhos não estavam mais tão vazios. Eu não sabia o que responder. Eu não estava curada, minha dor ainda era imensa, mas havia algo diferente dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar. Eu apenas sorria, agradecia as visitas e guardava meu segredo no coração. Eu continuei acendendo velas no altar, rezando com devoção, buscando respostas. E foi durante uma dessas preces que ouvi novamente aquela voz suave, quase como um sussurro. Ela chamou meu nome tão docemente que meu coração quase parou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém na sala. Meus olhos voltaram para a imagem de Santo Antônio, e eu juro que vi seus lábios se moverem, como se estivessem rezando comigo. Meus joelhos cederam, e eu caí no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A presença estava lá novamente, tão forte que eu podia sentir o ar ficando mais pesado, mais denso. Era como um abraço invisível, como se alguém estivesse me segurando enquanto eu chorava. Eu sussurrei uma prece de gratidão, sentindo minha fé renascer, como uma flor que brota depois de uma tempestade. Eu não estava sozinha. Alguém estava ao meu lado, guiando-me por aquele caminho de dor e redenção. Era reconfortante, mas também assustador. Eu queria entender, queria desvendar o mistério daquela presença, daquela voz suave, mas ao mesmo tempo tinha medo do que poderia descobrir. Medo de que tudo fosse apenas fruto da minha mente quebrada pela dor. As noites passaram a ser menos solitárias. Eu não ouvia mais o choro de bebê ecoando pela casa, nem tinha pesadelos com o rosto sem vida do meu filho. Em vez disso, eu sonhava com campos floridos, com a luz suave que emanava da silhueta misteriosa, com o sorriso sereno de Santo Antônio. Eu acordava com lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de dor, eram de saudade. Saudade de algo que eu ainda não compreendia completamente. A vida começou a retornar aos poucos. Eu voltei a cuidar da casa, a preparar minhas refeições, a andar pela cidade sem sentir o peso dos olhares de pena. As pessoas começaram a me chamar de forte, de guerreira, mas eu sabia que não era nada disso. Eu não tinha força alguma. O que me sustentava era aquela presença invisível,
aquele amor que me envolvia quando eu mais precisava. Foi em uma manhã de domingo que tudo mudou novamente. Eu estava limpando o altar quando ouvi o som de passos leves atrás de mim. Virei-me rapidamente, com o coração disparado, mas não havia ninguém. A presença estava ali, tão forte que meu corpo inteiro se arrepiou. E então, uma brisa suave passou por mim, carregando o perfume das flores do campo. Eu fechei os olhos, permitindo que aquele aroma me envolvesse, trazendo lembranças dos sonhos. Abri os olhos e encontrei uma flor caída aos pés do altar. Uma flor que eu nunca tinha visto antes, com pétalas brancas e um miolo dourado que brilhava sob a luz da vela. Peguei-a com as mãos trêmulas, sentindo sua textura delicada, seu perfume suave. Eu sabia que era um presente. Um presente vindo de um lugar que eu não podia ver, mas que estava ali, bem ao meu lado. Eu segurei a flor contra o peito, sentindo o calor que emanava dela. Minha fé se fortaleceu naquele instante, como se todas as dúvidas tivessem sido levadas pelo vento. Eu ainda não tinha todas as respostas, mas sabia que estava no caminho certo. Sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa de esperança. Você pode ser a luz na vida de outra pessoa, assim como essa presença tem sido na minha. Naquela manhã, o sol nasceu com um brilho diferente, tingindo o céu de tons de rosa e dourado. Eu acordei com uma paz que não sentia há muito tempo, como se uma sombra tivesse finalmente deixado meu coração. Segurei a flor branca contra o peito, sentindo seu perfume suave encher o quarto. Ela estava tão fresca quanto no dia em que apareceu no altar, sem nenhuma pétala murcha, sem perder o brilho dourado. Eu não sabia como aquilo era possível, mas de alguma forma eu sabia que era um sinal de que eu não estava sozinha. Decidi visitar o túmulo do meu filho. Não tinha ido lá desde o dia do enterro. O medo de encarar aquela realidade era grande demais. A dor era profunda demais. Mas algo dentro de mim dizia que era hora de enfrentar o passado, de encontrar a paz que tanto buscava. Peguei a flor, coloquei-a em uma pequena jarra com água e saí de casa com o coração acelerado. O vento suave brincava com meu cabelo, e o sol me aquecia como um abraço invisível. O cemitério ficava no alto de uma colina, cercado por árvores antigas que balançavam suavemente ao vento. Caminhei devagar entre as lápides, sentindo o peso da saudade apertar meu peito. Parei diante da pequena cruz de madeira, o nome do meu filho João Gabriel gravado com letras simples. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto eu me ajoelhava na terra fria, acariciando o solo que o cobria. Eu não tinha palavras, apenas dor. Coloquei a flor branca sobre o túmulo, minhas mãos trêmulas enquanto arrumava as pétalas delicadas. A flor brilhou suavemente sob o sol, parecendo pulsar com uma luz própria. Senti uma presença ao meu lado, um calor que me envolveu como um cobertor de amor. Olhei ao redor, mas não havia ninguém ali, apenas o vento suave e o sussurro das árvores. Fechei os olhos, permitindo-me sentir aquele momento, deixando as lágrimas fluírem livremente. Comecei a falar com ele. Contei sobre minha dor, sobre as noites sem sono, sobre o vazio que ele deixou. Contei sobre os sonhos com Santo Antônio, sobre a silhueta que apareceu ao lado do altar, sobre a flor milagrosa que não murchava. Minhas palavras eram um sussurro quebrado, uma confissão de uma mãe despedaçada. Eu chorei. Pedi perdão por não ter sido forte o suficiente, por não ter protegido ele, mas eu sabia que ele me ouvia. Eu sentia sua presença ali, tão real quanto o vento que acariciava meu rosto. Enquanto eu falava, uma brisa suave passou por mim, trazendo um perfume de flores do campo, o mesmo perfume que senti na presença da silhueta. Meus olhos se abriram e eu olhei para a flor sobre o túmulo. Ela brilhava ainda mais forte. Suas pétalas pareciam se mover levemente, como se estivessem dançando ao som de uma música que só eu podia ouvir. Meu coração acelerou e eu soube, sem sombra de dúvida, que ele estava ali comigo. Eu fechei os olhos novamente, permitindo-me sentir aquele amor puro e eterno. Não havia mais dor, apenas paz. Senti como se meu filho estivesse me abraçando,
como se seus bracinhos pequenos estivessem ao meu redor. Eu não podia vê-lo, não podia tocá-lo, mas ele estava ali. Sussurrei um obrigado, deixando minha alma se acalmar, deixando o amor preencher o vazio. A dor não foi embora, mas foi transformada em saudade, em ternura. Fiquei ali por horas contando histórias, compartilhando sonhos que nunca seriam realizados, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu não estava mais sozinha. Pela primeira vez, desde que o perdi, eu senti que ele estava em paz, que ele estava em um lugar onde o amor era eterno, onde a dor não podia alcançá-lo. Eu me despedi com um sorriso, prometendo voltar, prometendo nunca esquecer. Antes de sair, olhei para a flor mais uma vez. Ela continuava brilhando tão viva quanto no dia em que apareceu no altar. Toquei suas pétalas com carinho, sentindo sua maciez contra meus dedos, e então algo incrível aconteceu. Uma pétala se soltou suavemente, flutuando pelo ar, dançando na brisa, até pousar em minha mão. Eu a segurei com cuidado, como se fosse o presente mais precioso do mundo. Era um pedaço dele. Um pedaço de amor que eu carregaria para sempre. No caminho de volta para casa, senti uma leveza que nunca havia sentido antes. A dor ainda estava lá, mas não era mais um fardo. Era uma lembrança de um amor que nunca morreria. Eu sorri, olhando para o céu azul, sentindo o sol aquecer meu rosto. Eu sabia que João Gabriel estava lá, olhando por mim, cuidando de mim. E eu prometi honrar sua memória vivendo, sorrindo, amando, porque o amor nunca morre, ele apenas muda de forma. Quando cheguei em casa, coloquei a pétala sobre o altar, ao lado da vela de Santo Antônio. Ela brilhou suavemente, como um suspiro de luz. Olhei para a imagem do santo e desta vez senti paz. Eu entendi que ele nunca me abandonou, que ele sempre esteve ao meu lado, guiando-me pela dor, me ajudando a encontrar o caminho de volta para a fé. Ajoelhei-me diante do altar e rezei, agradecendo pelo milagre de sentir o amor do meu filho, mesmo depois de sua partida. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo. Eu estava pronta para viver novamente, para encontrar um novo propósito. Meu filho sempre estaria comigo, em cada pôr do sol, em cada flor que desabrochasse, em cada sorriso que eu desse. Ele era meu anjo, meu milagre, e eu continuaria a amá-lo para sempre. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se para continuar acompanhando. Ainda há muito a ser revelado, e eu quero compartilhar cada momento dessa jornada com você. Os dias que se seguiram à minha visita ao cemitério foram diferentes de tudo o que eu havia vivido desde a perda do meu filho. Pela primeira vez, senti que podia respirar sem sentir o peso do luto esmagando meu peito. O vazio ainda estava lá, mas agora era preenchido por uma presença suave, um amor que transcendia o tempo e o espaço. Eu carregava a pétala dourada comigo, como um talismã sagrado, como um lembrete de que ele nunca havia me deixado realmente. Ela brilhava suavemente sempre que eu a tocava, como se pulsasse com a vida de um anjo. Voltei a frequentar a igreja. No começo foi difícil encarar o altar de Santo Antônio, lembrar das promessas que fiz e dos pedidos desesperados que ecoaram pelas paredes frias. Mas agora eu via aquele altar com outros olhos. Não era mais um lugar de dor e frustração, mas um espaço de conexão divina. Eu me ajoelhava diante do santo, sentia sua presença ao meu lado e a flor branca nunca murchava. Ela estava lá, no altar, como prova do milagre que eu havia vivido. As pessoas na cidade começaram a notar a mudança. Eu recebia sorrisos calorosos no mercado, abraços sinceros na igreja. As vizinhas pararam de evitar minha casa, e seus olhares de pena foram substituídos por curiosidade. Elas queriam saber o que tinha acontecido comigo, o que havia transformado o meu semblante triste em um sorriso sereno. Eu apenas sorria em resposta, guardando meu segredo no coração, sabendo que aquele milagre era um presente só meu. Um dia, enquanto rezava na igreja, senti um toque suave em meu ombro. Virei-me e encontrei uma mulher idosa, com olhos marejados e mãos trêmulas. Ela me pediu ajuda. Disse que sua neta estava muito doente, que os médicos não sabiam o que fazer,
que as orações não estavam funcionando, ela implorou para que eu a ajudasse, para que eu rezasse com ela, para que eu usasse minhas mãos de cura. Meu coração bateu forte. Eu não era uma santa, eu não tinha poderes, mas algo dentro de mim sussurrou para aceitar. Fui até a casa dela naquela tarde. O quarto estava escuro, abafado. O cheiro de doença impregnava o ar. A menina estava deitada na cama, o rosto pálido e suado, os olhos fechados em um sono inquieto. Senti um nó na garganta, lembrando-me do meu filho, imaginando se ele teria ficado assim antes de partir. Mas afastei o pensamento, focando na missão que me trouxera ali. Eu segurei a mão da menina, fechei os olhos e rezei com todo o meu coração. Enquanto eu rezava, senti um calor percorrer meu corpo, começando nas minhas mãos e se espalhando como um fogo suave e reconfortante. Era como se a pétala dourada em meu bolso estivesse vibrando, pulsando com uma energia divina. Continuei rezando sem medo, sem dúvidas. Quando terminei, a menina abriu os olhos e sorriu suavemente, como se estivesse acordando de um sonho bonito. As lágrimas escorreram pelo rosto da avó, que caiu de joelhos em gratidão. Voltei para casa em silêncio, ainda sentindo aquele calor em minhas mãos. Eu sabia que não tinha feito nada sozinha. A presença estava comigo, guiando-me, usando-me como um canal de amor e cura. Eu me ajoelhei diante do altar, olhei para a flor branca que ainda brilhava suavemente e agradeci pelo milagre. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas sabia que não estava mais no controle. Minha vida pertencia a algo maior. Depois daquele dia, as visitas não pararam mais. Pessoas vinham de longe, trazendo seus doentes, seus desesperos, suas dores. Eu orava com cada um deles, sentia o calor em minhas mãos, via a luz suave nos olhos dos aflitos. Não era sempre que eles se curavam, mas sempre saíam de minha casa com esperança renovada. Eu não prometia milagres, apenas rezava, entregando suas dores nas mãos de Santo Antônio. Comecei a entender o propósito da minha dor. O vazio que meu filho deixou foi preenchido com amor, não só por ele, mas por todos aqueles que buscavam consolo em minhas orações. Eu não estava curando corpos, estava curando almas. Estava compartilhando o milagre que recebi, espalhando a luz que me foi dada. Minha vida ganhou um novo sentido, um novo propósito. Eu era uma serva da fé, mas a missão não era fácil. Eu sentia o peso das dores das pessoas, o desespero em seus olhos, a responsabilidade de carregar suas esperanças. Às vezes eu chorava em silêncio, perguntando-me se estava à altura daquela tarefa. Eu era apenas uma mulher comum, uma mãe de luto, uma alma quebrada tentando se reconstruir. Quem era eu para interceder por milagres? Quem era eu para ser escolhida? Nos momentos de dúvida, eu segurava a pétala dourada e sentia sua pulsação suave. Era como um lembrete de que eu não estava sozinha, de que havia uma força maior me guiando. Olhava para a flor no altar, ainda fresca, ainda brilhando, e sabia que aquela missão não era sobre mim. Era sobre amor, sobre fé, sobre um milagre que transcende a compreensão humana. Continuei minha jornada, ajudando quem precisava, orando por aqueles que não tinham mais forças. Minha casa se tornou um refúgio, um lugar de esperança. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas não tinha mais medo. Meu filho estava comigo, em cada cura, em cada sorriso, em cada oração. Ele era meu anjo, meu milagre eterno. Se você acredita em milagres, deixe seu comentário. Quero saber se essa história tocou seu coração. A notícia sobre minhas orações se espalhou rápido. Pessoas vinham de vilarejos distantes, algumas caminhando por horas para chegarem até minha casa. Elas carregavam dores que eu nunca poderia imaginar, trazendo seus filhos doentes, suas mães envelhecidas, seus maridos desesperançados. Eu escutava cada história com atenção, segurando as mãos trêmulas, olhando nos olhos sofridos, compartilhando suas lágrimas. E então eu rezava. Rezava com fé, com amor, entregando cada alma nas mãos de Santo Antônio. No início, eu temia decepcioná-los. Eu não tinha garantias, não fazia promessas, apenas orava. Eu não era curandeira, não era santa, não tinha poderes,
Eu era apenas uma mãe de luto, tentando encontrar significado na dor que me despedaçou. Mas as pessoas saíam da minha casa diferentes. Elas saíam com os olhos brilhando, com os ombros mais leves, com o coração cheio de esperança. E algumas vezes milagres aconteciam. Eu via pessoas voltando para me agradecer, carregando nos braços aqueles que antes não podiam caminhar, trazendo sorrisos que antes estavam apagados. Elas me chamavam de abençoada, de escolhida, mas eu sabia a verdade. Eu não era nada disso. Eu era apenas um canal, uma ponte entre a dor e a cura, entre o desespero e a fé. Quem curava era Santo Antônio. Eu apenas entregava os pedidos. As noites ficaram mais longas. Eu ficava acordada, rezando por todos que cruzavam minha porta, sentindo o peso de suas esperanças, o peso de suas dores. Às vezes eu sentia o cansaço me consumir, minha alma se esgotar, mas então eu tocava a pétala dourada que carregava no bolso e sentia sua pulsação suave, sentia o calor do amor do meu filho me envolver. Ele estava comigo, sempre. Ele era a luz que me guiava. Em uma dessas noites solitárias, ouvi um sussurro. Era uma voz suave, feminina, cheia de amor. Ela me chamou pelo nome, com tanta ternura que meus olhos se encheram de lágrimas. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém na sala, apenas eu e a vela acesa diante do altar. Fechei os olhos tentando sentir aquela presença. E então ela falou novamente. Ela me agradeceu. Disse que eu estava ajudando mais do que poderia imaginar, que minhas orações estavam curando não só corpos, mas almas. Eu chorei em silêncio, agradecendo por não estar sozinha naquela missão. Aquela voz me acompanhava sempre que eu precisava de forças. Ela sussurrava palavras de encorajamento, de amor, de fé. Eu não sabia quem ela era, mas seu carinho me envolvia como um abraço de mãe. E foi naquele momento que entendi. Era a mesma presença que apareceu ao lado do altar, a mesma que me acompanhou até o cemitério, a mesma que me deu a flor branca. Ela era o meu anjo, meu guia, minha protetora. Com o tempo, a missão ficou maior do que eu podia carregar sozinha. As pessoas esperavam na porta de casa desde o amanhecer, formando filas que se estendiam até o final da rua. Elas traziam flores, velas, presentes simples, como forma de agradecimento. Eu não sabia como lidar com tanta devoção, tanto amor. Eu não queria ser vista como uma santa. Eu não era nada disso. Eu era apenas Amélia. Mas aos poucos, comecei a entender que não tinha mais controle sobre como as pessoas me viam. Eu só podia continuar rezando. Em uma tarde, uma mulher jovem veio até mim com o filho nos braços. O menino estava inconsciente, o corpo mole, a pele pálida. Ela chorava desesperada, dizendo que os médicos haviam desistido, que não havia mais o que fazer. Ela me implorou para orar, para pedir um milagre. Meu coração se apertou, lembrando-me do meu próprio filho. As lágrimas me queimaram os olhos, mas eu não recuei. Peguei o menino nos braços, sentindo o seu corpinho frio, e o levei até o altar. Coloquei-o diante da imagem de Santo Antônio, ajoelhei-me e rezei com todo o meu ser. Senti o calor percorrer meu corpo, começando nas mãos e espalhando-se como um fogo suave. Fechei os olhos, entregando aquele menino nas mãos de Deus, pedindo pelo milagre que sua mãe tanto desejava. O tempo parou. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. E então ouvi um suspiro suave. Abri os olhos e vi o menino piscando, sua respiração fraca se tornando mais forte. A cor voltou ao seu rosto, seus lábios se moveram suavemente, e então ele abriu os olhos. Sua mãe caiu de joelhos, chorando de gratidão, beijando minhas mãos, agradecendo por ter trazido seu filho de volta. Eu não tinha palavras. Eu apenas olhei para a imagem de Santo Antônio, agradecendo pelo milagre. Eu sabia que não tinha feito aquilo sozinha. A notícia do milagre se espalhou como fogo em palha seca. As filas cresceram ainda mais. As pessoas vinham de cidades distantes, de estados vizinhos. Algumas traziam enfermos em macas improvisadas, outras vinham apenas para me ver, para tocar minhas mãos, para ouvir uma palavra de esperança.
Eu não era mais só Amélia. Eu era uma mulher de fé, uma mensageira de milagres. Olhei para a pétala dourada que ainda carregava no bolso, sentindo sua pulsação suave. Ela era minha ligação com o céu, minha âncora de fé. Eu sabia que minha jornada estava longe de acabar, que minha missão só estava começando. As pessoas precisavam de mim e eu precisava delas, porque através delas eu sentia o amor do meu filho, o milagre que ele me deu. Ele vivia em cada cura, em cada oração, em cada lágrima de gratidão. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas não tinha medo. Eu estava pronta para seguir o chamado, para espalhar o milagre que me foi dado. Se você acredita em milagres, compartilhe essa história com alguém que precisa de fé, porque o amor de Deus é o maior milagre de todos. Com o tempo, os milagres começaram a se tornar rotina na minha vida. Pessoas chegavam todos os dias, vindas de lugares tão distantes que eu nem sabia que existiam. Elas traziam suas dores, suas esperanças, seus pedidos de cura. Eu as recebia com amor, com paciência, ouvindo suas histórias, segurando suas mãos trêmulas. E então eu rezava. Eu rezava com o coração aberto, entregando cada alma nas mãos de Santo Antônio. Eu sentia o calor suave em minhas mãos, a presença invisível ao meu lado, a fé que preenchia cada palavra. Mas quanto maior o milagre, maior era o peso que eu carregava. Eu não era santa, não tinha poderes. Eu era apenas uma mulher comum, uma mãe de luto que encontrou sentido na dor. Eu temia decepcioná-los. Temia que minha fé não fosse suficiente, que minhas orações não fossem atendidas. Às vezes, eu me sentia pequena, incapaz de carregar tamanha responsabilidade. Mas a voz suave ainda me acompanhava, sussurrando palavras de amor, lembrando-me de que eu não estava sozinha. A cada dia, eu via o poder da fé transformar vidas. Vi doentes que chegaram desenganados voltarem para casa andando. Vi olhos apagados se acenderem com esperança. Vi lágrimas de desespero se tornarem lágrimas de gratidão. Eu não podia explicar o que acontecia. Não tinha respostas para os milagres. Tudo o que eu sabia era que eles vinham do amor puro e incondicional que vinha de Deus. Eu era apenas uma mensageira, um canal para aquela luz divina. Mas nem todos acreditavam. Conforme a notícia dos milagres se espalhava, surgiram os críticos, os céticos, aqueles que duvidavam da minha fé. Eu ouvia as vozes baixas nas esquinas, as conversas abafadas nas ruas. Diziam que eu era uma farsante, que manipulava as emoções das pessoas, que me aproveitava do desespero alheio. Diziam que eu era uma bruxa, que fazia pactos com o demônio. Eu tentava ignorar as acusações, mas elas me feriam profundamente. Uma tarde, enquanto rezava no altar, ouvi vozes do lado de fora. Olhei pela janela e vi um grupo de homens da cidade, liderados pelo padre local. Eles estavam reunidos na praça, apontando para minha casa, gesticulando com raiva. Meu coração disparou. Eu sabia o que aquilo significava. Eles estavam planejando me confrontar, exigir explicações para os milagres. Eu sabia que não seria fácil convencê-los, que a fé cega deles seria minha maior batalha. Eles chegaram em minha porta no dia seguinte. Seus rostos estavam duros, seus olhos frios. O padre falou primeiro, dizendo que minhas orações eram heresia, que eu estava enganando o povo, que meus milagres não vinham de Deus. Ele disse que eu estava desonrando a igreja, que eu era um perigo para a fé verdadeira. Minhas mãos tremiam, mas eu me mantive firme. Eu sabia que minhas orações eram puras, que meu amor era sincero, que meus milagres vinham de Santo Antônio. Eu os convidei para entrar. Mostrei o altar, a vela acesa, a flor branca que nunca murchava. Contei sobre meus sonhos, sobre a silhueta que apareceu ao lado do altar, sobre a voz suave que me guiava. Eles me ouviram em silêncio, seus rostos sérios, seus olhos cheios de julgamento. Eu sabia que eles não acreditavam. Sabia que consideravam minhas palavras blasfêmias, mas eu continuei falando, compartilhando minha verdade, minha fé. O padre olhou para a flor branca e riu. Disse que era um truque, uma ilusão. Ele pegou a flor em suas mãos, apertando-a com força, tentando arrancar suas pétalas.
mas a flor brilhou suavemente em suas mãos. Suas pétalas se abriram como um sorriso, espalhando um perfume doce pelo quarto. Todos ficaram em silêncio, seus olhos arregalados de surpresa. O padre largou a flor como se tivesse queimado seus dedos, recuando alguns passos. Eu olhei para a flor, sentindo uma onda de amor me envolver. A presença estava ali, tão forte que eu podia sentir sua respiração ao meu lado. Meus olhos se encheram de lágrimas, enquanto eu me ajoelhava diante do altar, agradecendo por aquele milagre. A sala ficou em silêncio, todos olhando para a flor que brilhava suavemente, como um pedaço do céu. Eu não precisava dizer mais nada. O milagre falou por si só. Os homens saíram da minha casa em silêncio, suas cabeças baixas, seus corações abalados. O padre foi o último a sair. Ele parou na porta, olhou para trás e sussurrou uma prece. Eu vi as lágrimas em seus olhos antes que ele virasse as costas e desaparecesse na rua. Eu soube, naquele momento, que o milagre tocou seu coração, que a fé não podia ser medida por dogmas, que o amor de Deus era maior do que qualquer julgamento humano. A partir daquele dia, as críticas cessaram. As pessoas continuaram vindo, trazendo suas dores, suas esperanças, seus pedidos de milagres. Eu continuei rezando, continuando minha missão. Eu sabia que não seria fácil. Sabia que ainda enfrentaria desafios, dúvidas, provações, mas eu estava pronta para enfrentá-los, pronta para carregar minha cruz com amor e fé. Eu olhava para a flor branca todos os dias, lembrando-me de que não estava sozinha. A presença continuava comigo, guiando minhas orações, protegendo minha alma. Eu não sabia seu nome, não sabia de onde vinha, mas sabia que era um presente de Deus, um anjo enviado para me ajudar a cumprir minha missão. Se você acredita que o amor de Deus pode vencer qualquer julgamento, deixe um like. Sua fé é um milagre que pode transformar o mundo. A paz finalmente havia voltado à minha vida. Depois que o padre e os homens da cidade testemunharam o milagre da flor branca, as críticas cessaram. As pessoas voltaram a me procurar com fé, com esperança, trazendo seus pedidos de cura e consolo. Eu continuei minha missão, rezando por cada um deles, sentindo o calor suave em minhas mãos, a presença amorosa ao meu lado. Eu sabia que não estava fazendo nada sozinha. Era um instrumento de algo muito maior, algo que minha mente humana jamais seria capaz de compreender completamente. Minha casa se transformou em um refúgio de fé. Pessoas se ajoelhavam no chão, segurando terços entre os dedos trêmulos, chorando suas dores, compartilhando suas histórias. Eu as abraçava, orava com elas, oferecia palavras de conforto. Eu não tinha todas as respostas, mas aprendi que a fé não precisa de explicações, apenas de amor. E era isso que eu oferecia. Amor puro e incondicional, como o amor que eu sentia pelo meu filho. Certo dia, uma mulher chegou à minha porta com um bebê nos braços. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. O menino estava pálido, os olhos fechados, o corpo mole. Meu coração parou por um instante. Fui tomada por uma dor que conhecia bem demais. Uma dor que me rasgava a alma. Eu vi meu filho naquele bebê, vi o vazio que ele deixou, vi a saudade que carreguei por tanto tempo. Mas senti a presença ao meu lado, senti o calor em minhas mãos, senti a paz que me envolvia. E então, soube o que precisava fazer. Peguei o bebê nos braços, segurando-o com todo o amor que carregava no coração. Ele estava tão frio, tão frágil, tão pequeno. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não deixei que elas caíssem. Eu o levei até o altar de Santo Antônio, coloquei-o diante da flor branca que nunca murchava e me ajoelhei. Fechei os olhos, entreguei aquele bebê nas mãos de Deus. Pedi pelo milagre que sua mãe tanto precisava. Rezei com fé, com amor, com toda a força que minha alma podia oferecer. Enquanto eu rezava, senti o calor se intensificar em minhas mãos. Era como um fogo suave, reconfortante, que preenchia todo o meu ser. Meu coração batia forte, minha respiração ficou leve, e eu sentia a presença tão forte que quase podia tocá-la. Era ela, a silhueta que apareceu ao lado do altar, a voz suave que me guiava, o amor que me envolvia desde o dia em que perdi meu filho. Ela estava ali, ao meu lado, orando comigo.
Abri os olhos e vi uma luz suave envolvendo o bebê. Era uma luz dourada, pura, serena, que brilhava como o sol nascente. Eu senti o amor fluir daquela luz. Senti o perdão, a cura, a paz. O bebê suspirou suavemente. Seus olhos se abriram devagar. Sua pele recuperou o calor. O brilho da vida voltou ao seu rosto. Ele olhou para mim, sorriu suavemente, como se me reconhecesse. Meu coração explodiu de amor, de gratidão, de milagre. A mãe caiu de joelhos, chorando de alegria, agradecendo pelo milagre que acabara de testemunhar. Eu a abracei, entreguei o bebê em seus braços, observando enquanto ela o segurava contra o peito, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu sabia que aquele milagre não era meu. Sabia que não era digna de tamanho presente, mas eu era grata por ter sido escolhida para testemunhá-lo, para compartilhá-lo com o mundo. Quando a mãe foi embora, olhei para a flor branca no altar. Ela brilhava suavemente, como se sorrisse para mim. Eu senti o amor me envolver, senti a presença ao meu lado, senti a paz que só o céu pode oferecer. Ajoelhei-me diante do altar, fechei os olhos e rezei em silêncio. Eu não precisava de palavras. O amor que eu sentia era suficiente. Foi então que ouvi a voz suave novamente. Ela me chamou pelo nome com tanto carinho que meu coração se derreteu. Ela me agradeceu por ter aceitado minha missão, por ter compartilhado os milagres, por ter espalhado o amor de Deus. Eu chorei em silêncio, sentindo sua presença ao meu lado, sentindo seu amor me envolver. Eu não sabia quem ela era, mas eu a amava com toda a força da minha alma. Abri os olhos e vi a silhueta ao lado do altar. Ela estava envolta em luz. Seus olhos eram tão ternos, tão cheios de amor. Ela sorriu para mim e eu senti como se estivesse olhando para o rosto de um anjo. Meus joelhos tremeram, meu coração acelerou e eu sussurrei: "Quem é você?" Ela sorriu suavemente, seus lábios se moveram em silêncio e eu ouvi sua voz em meu coração. "Eu sou o amor que nunca morre." E então ela desapareceu. A luz suavizou-se. A flor branca continuou brilhando no altar e eu soube que ela sempre estaria comigo. Ela era o amor que eu sentia pelo meu filho, o amor que me curou, o amor que me guiou. Ela era o milagre que eu nunca compreendi totalmente, mas que me transformou para sempre. Eu me levantei devagar, sentindo a paz que envolvia minha alma. Minha missão ainda não tinha acabado. Eu ainda tinha muito amor para compartilhar, muitos milagres para testemunhar, muitas orações para oferecer. Eu estava pronta para continuar, pronta para carregar minha cruz com fé, pronta para espalhar o amor de Deus. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa de fé. O amor de Deus é o milagre que transforma todas as dores. Os dias que se seguiram foram marcados por uma paz que eu jamais havia experimentado antes. Eu acordava todas as manhãs com o coração leve, a alma tranquila, sentindo o amor me envolver como um abraço invisível. Eu sabia que a presença ainda estava ao meu lado, que ela nunca me deixaria, que sua luz continuaria a me guiar. A flor branca continuava no altar, brilhando suavemente, imune ao tempo, à dor, ao esquecimento. Ela era o milagre que me transformou, o presente que me fez acreditar novamente. Minha casa continuava cheia de pessoas buscando consolo, cura, esperança. Eu as recebia com carinho, segurava suas mãos, orava com elas. Cada oração era um ato de amor, uma entrega de fé. Eu não prometia milagres, mas prometia compartilhar o amor que me foi dado. As pessoas saíam de minha casa diferentes, renovadas, abraçadas pela mesma paz que me envolvia. Eu sabia que aquele era meu propósito, minha missão, minha cruz e minha redenção. Certo dia, enquanto rezava no altar, senti uma brisa suave passar por mim, trazendo o perfume de flores do campo. Olhei para a flor branca, e vi suas pétalas se abrindo delicadamente, como se estivessem desabrochando pela primeira vez. Uma luz suave emanava dela, um brilho dourado que iluminou o altar, envolveu a imagem de Santo Antônio e se espalhou pela sala. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto eu assistia ao milagre acontecendo diante de mim. A luz cresceu,
preenchendo todo o quarto com um calor reconfortante, um amor tão puro que eu mal podia suportar. E então, no meio daquela luz, eu a vi, a silhueta que sempre esteve ao meu lado, a voz suave que me guiou, a presença que me envolveu desde o primeiro sonho. Ela estava ali, diante de mim, com os olhos cheios de amor, o sorriso mais doce que eu já havia visto. Ela era real, tão real quanto o amor que pulsava em meu peito. Eu me ajoelhei, incapaz de conter as lágrimas, o coração explodindo de emoção. Ela se aproximou, tocou meu rosto com uma mão suave e cálida, seus olhos cheios de compaixão e ternura. Eu senti seu toque, senti seu amor fluir para dentro de mim, preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida. Minha voz saiu como um sussurro trêmulo. Quem é você? Ela sorriu suavemente, seus olhos brilhando com lágrimas de amor, e respondeu: eu sou o amor que nunca morre. Aquelas palavras ecoaram em minha alma, ressoando como uma melodia divina. Eu entendi, naquele instante, que ela era o amor que eu sentia pelo meu filho, o amor que transcendeu o tempo, a morte, a dor. Ela era o milagre que me foi dado, a promessa que me foi feita, a cura que eu precisava. Ela era o amor de Deus, o amor que vive para sempre, o amor que me transformou. Ela segurou minhas mãos, suas palavras eram como música. Seu tempo aqui terminou, mas seu amor nunca irá embora. Ele viverá através de você, em cada oração, em cada cura, em cada sorriso que você der. Você foi escolhida para carregar esse amor, para espalhá-lo pelo mundo, para tocar corações e transformar vidas. Eu chorei em silêncio, absorvendo cada palavra, gravando-as na minha alma. A luz ao redor dela começou a brilhar ainda mais intensamente, envolvendo-a em um abraço divino. Ela olhou para mim uma última vez, seus olhos cheios de amor, sua presença impregnada de paz. Eu não queria que ela fosse embora. Não queria me despedir daquele amor tão puro, mas eu sabia que ela nunca me deixaria realmente. Ela sempre estaria ao meu lado, em cada oração, em cada milagre. Ela se transformou em luz, suas pétalas brancas flutuando no ar como estrelas douradas. A flor no altar brilhou intensamente uma última vez e então se apagou suavemente, deixando para trás um perfume celestial. Eu permaneci ajoelhada, o coração ainda pulsando com o amor que ela me deixou, a paz que ela me deu. Eu sabia que ela estava no céu, olhando por mim, cuidando de mim, guiando meus passos. Levantei-me devagar, ainda sentindo seu calor, ainda ouvindo sua voz suave. Olhei para a imagem de Santo Antônio e vi um sorriso em seu rosto. Um sorriso que me disse que eu nunca estaria sozinha. Eu sabia que minha missão ainda não havia terminado, que eu ainda tinha muito amor para compartilhar, muitas vidas para tocar. E eu estava pronta para seguir esse chamado, pronta para espalhar o milagre que me foi dado. Eu continuei minha missão, orando por todos que me procuravam, entregando suas dores nas mãos de Deus, compartilhando o amor que vive para sempre. Eu os abraçava, olhava em seus olhos, mostrava-lhes a fé que cura, o amor que transforma. Eu era apenas uma mensageira, uma ponte entre o céu e a terra, um canal para o milagre divino. E eu aceitava essa missão com gratidão, com fé, com amor. Eu vivi muitos milagres desde então. Vi curas inexplicáveis, vi corações endurecidos se transformarem, vi lágrimas de dor se tornarem sorrisos de esperança. Eu sabia que não fazia nada sozinha. Eu sabia que a presença ainda estava ao meu lado, que seu amor me envolvia, que ela me guiava. Eu sentia sua luz em cada prece, seu toque em cada cura, seu sorriso em cada milagre. Ela era o amor que nunca morre. Agora, eu compartilho essa história com você, na esperança de que ela toque seu coração, de que ela acenda sua fé, de que ela espalhe o amor que vive para sempre. Eu sou Amélia Floripes dos Anjos e essa foi a história da minha vida. Se inscreva no canal Sabedoria da Vovó para mais histórias diárias como essa.